Ora, mas se a professora Jusileide sempre diz que na sala, sempre diz para nós na sala de aula que fofoca, falar da vida alheia é muito feio. E agora o que ela está fazendo aqui? Você vendo a cena, você vai ser tomado por uma tristeza, por uma decepção para comigo, que diz, poxa vida, ela que fala tão bonito, falar uma coisa e fazer outra, faz com que esta pessoa fique desacreditada. Você não vai mais acreditar. Quando a professora Jusileide falar lá na sala de aula, você não vai mais acreditar nela. Você vai até dizer assim, professora, a senhora fica dizendo que a gente não falar da vida alheia. E a senhora estava ali queimando ali a professora lá no corredor. Então, aí eu não vou ter mais nem como questionar, nem como argumentar. Perdi o meu respeito diante de toda a sala de aula, porque eu falo uma coisa e faço outra, olha só, falo uma coisa e faço outra. Se eu falasse algo e fizesse da mesma maneira como eu falo, tudo bem, sem problemas. Mas eu falo uma coisa e faço outra, vou ficar desacreditada. Isso não aconteceu com Cristo Jesus. Por quê? Porque em suas falas e em seu modo de viver, Jesus mostrava a sabedoria de Deus. Porque ele dizia, não é? Amai-vos uns aos outros, e Jesus nos amou até a cruz. Ele dizia, não é? Com o comportamento dele, ele mostrava, ele falava de amor, ele falava de doação, ele falava de entrega. E ele nos amou, ele doou a vida dele por nós e ele se entregou na cruz por nós. Então, não havia nada de diferente do que ele falava para o que ele fazia. Por quê? Porque o que ele falava era realmente o que ele era. Então, ele não corria o risco de dizer algo e fazer algo totalmente diferente. Então, as falas dele sempre condiziam com o seu modo de vida, porque o que ele falava era o que ele realmente era. O comportamento dele era exatamente o que ele falava. As pessoas ficavam admiradas com a autoridade do ensino de Jesus Cristo. Nada, meus amores, pode deixar alguém mais tranquilo do que quando ele fala daquilo que ele realmente conhece. Jesus, quando falava de Deus, ele falava do Pai dele. Ele era o Pai é ele. Então ele conhecia, ele falava com autoridade. Eu sei que vocês sabem, não é? Que quando nós falamos em Cristo Jesus, nós estamos dizendo que ele se fez homem, mas que se diferencia de todos os homens da humanidade, porque ele não pecou. Mas ele não pecou porque ele foi proibido de pecar. Ele não pecou é porque para ele o pecado nem existia, porque ele não via maldade, ele só amou. Então, quando ele falava com autoridade e ele ensinava com certeza. Todas as pessoas que foram ensinadas por Cristo Jesus nunca voltaram atrás. Nenhum dos discípulos voltaram atrás. Você pode me dizer, agora eu peguei a senhora. E Pedro? Pedro negou a Cristo. Não o abandonou definitivamente. Ele nega ele 3 vezes. Mas vocês já perceberam que para ele ter negado Cristo 3 vezes, ele teve que ficar ali naquele entorno, até que ele fosse questionado 3 vezes. Então isso quer dizer que ele negou, mas ele ficou ali no entorno, se escondendo com medo, negando, mas ele ficou ali. Então Pedro nega a Cristo, ele não abandona a verdade. Ele negou por ser humano e é normal, nós temos medo sim, ficamos apavorados sim. Nós estamos com medo de algo que a gente não consegue nem ver. Estamos em casa, máscara quando sai, álcool em gel, ficar em casa se for necessário. Imagina eles que viram tudo o que viram. Então, o próprio Cristo já entendia a fraqueza deles, a humanidade deles. É tão tal que quando eles vão para o jardim, que ele diz assim, ele vai entrar, não é, em oração para falar com o Pai. E eles dizem, fiquem aqui orando. Aí ele vai. Quando ele retorna, eles estão dormindo. Ele disse, nossa, vocês não conseguem ficar em oração? Jesus
entendia, compreendia a nossa fraqueza. É por isso que depois ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz, então vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pois vai e apacenta minhas ovelhas, não é? É como se estivesse libertando ele daquelas 3 negativas dele. Daquelas 3 vezes em que ele nega o Cristo. Entendeu? Como se estivesse quebrando cada uma daquelas amarras. E também é dizendo para ele, tu me negou, isso não tem a menor importância para mim. A menor importância para mim, eu te amo. O que tu fizeste há 1 segundo atrás não me importa. Eu te amo, eu quero te salvar, eu acredito no teu potencial, eu confio no teu potencial. Eu sei do que tu é capaz. E Pedro realmente foi capaz de fazer coisas extraordinárias pelo poder do nome de Cristo Jesus. Certo? Então ele ensinava. As pessoas ficavam admiradas com a autoridade dele. Ele não fazia aquilo para ser uma estrela. Professora Jusileide aqui para dar essa aula, né? Estuda tudo. Fez esse mural, ajeita o cabelo, passa o batom, se arruma todinha para dar uma aula para vocês. Jesus aqui me colocava dentro do bolso, bem aqui, ó. Chegava aqui simples e falava das coisas que ele conhecia, sem moral, sem nada, sentadinho numa cadeira debaixo do sol e dava um show. Por quê? Porque Jesus fala com uma autoridade que a professora Jusileide não tem. Mas ele é o Cristo, não é? E eu apenas uma mortal. Bem, meus amados, para as figuras geométricas aqui na cor verde. Jesus, olha só. Jesus tinha poder sobre a natureza e sobre tudo que existe. Tinha mesmo. Lembra? Quando ele está no barco, aí ele diz assim, avancem, vamos para águas mais profundas. E aí Pedro olha para ele e diz, meu Deus, esse homem eu não acredito. Não, ele está brincando com a gente, não é? Aí ele diz, vamos para águas mais profundas. Eles vão, agora lança as redes. Aí Pedro olha para ele e diz assim, você não é pescador não, né? Isso sou eu interpretando, na minha interpretação, para que vocês entendam, porque vocês sabem que esse diálogo não há na Bíblia, mas sou eu interpretando para que vocês entendam, né? Pedro dizendo para ele, como se nós fôssemos interpretar, o senhor não é pescador não, né? Porque se o senhor fosse pescador, o senhor sabia que nós estamos voltando de uma pesca. E se o senhor está dentro desse barco, está vendo que não tem nenhum peixe, há de concluir que nós não pegamos nenhum. E agora o senhor quer que a gente lance as redes, nós passamos a noite inteira aqui e não pegamos um? E aí Jesus, muito falando com autoridade de quem é o Filho de Deus e de quem tem o poder sobre a natureza e sobre tudo que existe, ele diz, joga, lançai as redes. E aí Pedro diz, tá bom, Senhor, mas porque tu és Senhor, eu vou lançar as redes. Lança as redes. Agora pega as redes. E aí Pedro, fica imaginando, porque Pedro é conhecido por ter um temperamento bem, né, difícil. Ele manda jogar e agora manda puxar na mesma hora. E aí quando Pedro, meu Deus, era tanto peixe que não deu nem para ele colocar no barco sozinho. Precisou outro barco se aproximar para pegar tamanha era a quantidade de peixe. Vocês acham que Jesus fez um acordo com os peixes? Ei, vem cá, cardume, vem aqui. Na hora que eu precisar de vocês, vocês pulam dentro da rede? Não, meus amores. É porque Jesus dizia, vai acontecer, e acontecia. O poder e a autoridade dele está acima de todos nós, de todas as criaturas. O poder dele está sobre todos nós. Ele tem poder sobre a minha vida, a tua vida, tem poder sobre as árvores, tem poder sobre os pássaros, os animais, os peixes, ele tem poder sobre tudo e todas as coisas. Jesus tinha poder sobre a natureza e sobre tudo que existe. Pedro percebeu os seus erros
quando viu Jesus, quando viu como Jesus era santo e poderoso. Olha só, Pedro percebeu seus erros quando viu como Jesus era santo e poderoso. Na hora que ele viu que todas aquelas coisas, não é? Aconteceram diante dos olhos, avança para águas mais profundas, lança a rede, puxa a rede. Quando ele viu aquela quantidade absurda de peixe, nossa! Aí ele entendeu. Naquele mesmo momento, ele reconhece, não é? Que Jesus era santo e poderoso. Jesus governava sobre a natureza. Ele governava sobre a natureza, e aqui digo mais, ele governa sobre a natureza, sobre a humanidade, sobre todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso o revertiu do poder dele do alto. Então é lógico que tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, acontecia. Sabe o que é uma pessoa que nunca enxergou na vida, de repente passa a enxergar? Uma pessoa que não conseguia andar, de repente solta as moletas e corre. Então, meus amores, e Lázaro que estava morto? Já estava indo para o quarto dia, já estava até com mau cheiro. E Jesus vai até o túmulo de Lázaro e chama Lázaro, e Lázaro volta, torna a vida. E todas as outras conversões e transformações, só tendo todo o poder para fazer tais coisas e para fazer com que esses milagres aconteçam. Pede para Jusileide agora fazer o coronavírus acabar. Vou ficar aqui, ó. Vai-te embora, corona. Não quero aqui não, corona. Não vai atormentar meus alunos não, corona. E não vai acontecer nada. Mas o poder de Deus agindo em nossas vidas, pronto, corona não existe mais. Pelo poder e autoridade de Deus, não. Mas você pode me questionar, então por que está acontecendo? Acredita em mim, meus amores. Não é pela vontade de Deus, não. Não é porque Deus está sentadinho lá no trono dele, castigando a humanidade, não. Ele não nos deu livre-arbítrio, então nós não podemos fazer tudo. É óbvio que em algum momento da nossa vida, em sociedade, não é? Muita poluição no ar, poluição na água, não é? Muitos agrotóxicos sendo jogados nas plantações, para impedir que algum bichinho venha e coma, muita tecnologia, esses materiais que a gente usa em celular sendo descartado no lixo, tudo, acaba que em algum momento alguma bactéria, algum vírus entra em contato com tudo isso, não é? E acaba sofrendo uma transformação e está acontecendo o que está acontecendo aqui entre nós hoje. Mas isso não é porque Deus disse, agora eu vou lançar o corona para... Não. Isso é resultado do próprio comportamento humano em sociedade. Entenderam, meus amados? Mas Ele está conosco, lutando aqui, vendo, não é? Nós lutarmos, dando força, inteligência, não é? Mostrando os caminhos, revelando, não é? As melhores alternativas, dando respostas, não é? Então, Ele está aqui conosco. E nós precisamos tomar posse disto, meus amores. Porque o Senhor Deus, como diz no nosso próprio livro, Ele é o Senhor de todas as coisas.